Quero agradecer o convite aqui da Prefeitura de Santa Maria, né, para a nossa comissão de Trânsito e Mobilidade Humana, que nós temos um conselho de Psicologia do Trânsito e Mobilidade Humana. E quando nos foi ofertada essa ideia de participarmos aqui do evento, a gente teve um desafio assim, bem interessante, né? O Carlos também faz parte do nosso grupo. Das várias questões que envolvia, mas talvez o desafio maior que a gente sentiu naquele momento era vir falar para professores. Né? E acho que isso fez um estímulo à nossa comissão para que a gente assim, se empenhasse em estar aqui e participar do evento de vocês. Para nós foi muito instigante isso. Nós estamos mais acostumados, eu não sei o Tati, mas pelo menos a nossa comissão, etc., nós estamos mais acostumados a falarmos com técnicos da área, psicólogos, enfim, peritos nessa área, etc., né, que trabalham com trânsito, diretamente com métodos, com técnicas, enfim, com algum procedimento. Para conversar sobre trânsito com professores, eu acho que é um desafio para nós. Então, eu acho que como o meu slide é preto, não sei se eu tinha que desligar ele. Sabe onde é? É escuro atrás. Então, apesar de nós dois estamos combinando. Primeiro que eu também estou com um resfriado e também estou na contaminação dentro do carro. Mas, e eu também iniciei, porque me chamou e eu achei interessante, né, não só o título do seminário, que é Seminário de Educação para o Trânsito, mas me sensibilizou mais o primeiro, para ti o segundo. Né? O segundo. Eu segui, e depois daquelas histórias que contaste, eu realmente fiquei sensibilizado com o segundo também. Mas o tema educar para sensibilizar. E quando a gente decidiu fazer isso lá na comissão, né, a gente pensou assim, tá, o que nós vamos dizer para esses professores? Será que nós temos algo a dizer para esses professores? Será que os professores estão a fim de escutar o que temos a dizer? Será que vamos motivá-los com o que a gente escute? Né? O teu desenho do Pateta de 1950, nos Estados Unidos, o desenho americano, né, era assim que a questão do trânsito era tratada naquele momento. Hoje tu vai aos Estados Unidos, em qualquer cidade americana, vai a Nova York, qualquer cidade, o trânsito não é mais assim, ele é intenso. Mas a responsabilidade dos cidadãos é muito diferente com relação à compreensão das questões de trânsito. Então, eu vou passando aqui. Então, isso que nos chamou a atenção, né? Que vir aqui dizer para os senhores. Então, educar, deixa eu ver se eu vou pro olho, desculpa. Educar para sensibilizar. Isso. Educar para sensibilizar. No contexto da educação, o professor é colocado na posição de saber. Os senhores são colocados nesse lugar, dando condições para que se estabeleça a transferência professor-aluno. Uma vez que o desejo do aluno liga-se ao desejo de saber. Claro, aqui eu estou um pouco contaminado pela minha formação, né? Psicólogo, analista, né? Então eu vou trazer um pouco esse viés. Mas é isso que está se falando. E talvez por isso que a gente imaginou que esta fala para professores, e talvez até possa depois seguir uma ideia para o nosso grupo lá de trânsito, né? De a gente intensificar e também aproximar os professores da nossa comissão. Né? E eu fiquei pensando ontem, quando eu estava revisando esse meu texto ontem à noite, né? Eu pensei o seguinte: se os professores que lá estiverem, né, além da motivação, não entenderem, não conceberem, não internalizarem a ideia de que é possível transmitir algo sobre educação no trânsito para seus alunos, não adianta nada. Não adianta a gente vir aqui falar. Se os senhores lá no dia a dia das suas escolas, nas suas disciplinas, não compreenderem isso, de que é pela educação
que a gente pode fazer essa discussão mais aprofundada nas questões do trânsito, não vai adiantar. Então, o que nós precisamos, e talvez o que esse seminário se propõe também, é seduzi-los de que a discussão do trânsito é pertinente, é atual e é necessária dentro da escola. E eu vou me atrever a dizer, como Tati, eu acho que ela é a única saída. Inclusive, nós estávamos numa conferência dentro do carro, nós dois conhecemos a Ana, questão de trânsito. Né? A gente, assim como vamos dizer assim, entende a problemática do trânsito como uma coisa, nesse momento, de difícil solução. É quase impossível. Se a gente olha, né, para o nosso dia a dia, para as nossas ruas, como as pessoas se comportam no trânsito, e todos nós, né, é praticamente indissolúvel a questão. Então, para que haja uma mudança, além das multas, da caneta, como falaste, precisa haver uma conscientização. E essa conscientização, eu entendo que ela só vai ser possível quando a gente começar a educar uma geração inteira. E essa geração passar para outra. Nós, mais velhos, adultos, nós viemos de uma geração de mal educados. Para não dizer prepotentes. Então, por isso, esse desafio de falar para os senhores hoje. Pode passar. Então, eu coloquei um seminário para professores. Sim, um seminário para professores. Esse lugar do saber está aqui. E os alunos vão buscar nos senhores esse conhecimento. Obviamente que o conhecimento da matemática, do português, da geografia, da vida, etc. Mas o que os senhores instigarem os seus alunos, e começarem a instigar os seus alunos a pensar sobre isso, vai ser importante. Então, o papel e o convencimento de quem transmite, capacitação, vivência, saber, a transversalidade. Eu vou andar um pouco rápido, porque eu fiz umas lâmpadas para ver se eu venço isso, né? 15 minutos. A transversalidade, o ensino que ensina. Se a professora de matemática não compreender que ela também pode falar de questões de trânsito e de outras questões pertinentes à vida daqueles seus alunos e da sociedade, não vai adiantar muito. Porque não adianta a gente criar uma disciplina de trânsito, porque ela vai ser estudada, decorada, etc. Não. O que se quer é algo a mais, é reflexivo. Que a discussão de trânsito não seja uma nota no fim do semestre, bimestre, etc. Mas que a discussão de trânsito seja algo mais amplo. Então, fazer parte do sistema educacional vigente, tornar-se mais uma engrenagem dessa máquina social, reproduzindo a todo instante nos fazeres cotidianos. A condição de não ser mais uma engrenagem é sermos capazes de decifrar os enigmas que o desafio da educação nos apresenta, conseguindo superar as suas limitações. Porque é difícil. É de condições técnicas, é de salário, é de carga horária, é de ter tempo para fazer essa discussão, é todas as questões legais e de diretrizes. Muitas vezes essas diretrizes são discutidas por pessoas que não entendem nada, ou que estão a serviço de determinadas políticas, determinadas ideologias. Né? Então precisamos superar isso. Né? O movimento ele tem que ser de duas mãos. Né? Os professores, a sociedade, etc., né? Devemos fazer esse movimento em direção a esses gestores, né? E os gestores também, obviamente, serem seduzidos a fazer esse movimento. Pode passar. Eu só botei isso aqui, desse, que é francês, só para vocês. A educação deve contribuir para a autoformação da pessoa. E olha que ele colocou: ensinar a assumir a condição humana, ensinar a viver, e ensinar como se tornar, eu errei, tá? Na hora de digitar, mas se tornar cidadão. Porque na realidade, né, essa terceira fala da nossa mesa seria, né, e é essa tentativa de discutir o que é cidadania e o que pode ser feito no trânsito e qual é a implicação de cada um de nós como entes privados e qual é a implicação do gestor, do gestor público e de todos aqueles envolvidos com o trânsito.
Porque muitas vezes a gente tem que apontar que o problema do trânsito é só para uma entidade, um órgão, para uma pessoa. Não, o trânsito somos todos nós. Todos nós, para estarmos aqui nesse seminário, nos deslocamos no trânsito, estou usando mobilidade, quase simplório. Nós aguardamos os nossos alunos que fizeram a bela apresentação aqui, porque talvez o trânsito impediu que eles chegassem um pouco antes. Quer dizer, assim, é uma condição sine qua non na vida de cada um de nós. Quer dizer, é uma discussão quase que não necessária de ser feita, tão óbvia. Mas sim, precisamos reforçar isso. Pode passar. Então o desafio, análise, desafio que a gente quer. O trânsito como processo humano alcançou o seu objetivo? Eu me atrevo, já tive isso há bastante tempo, o trânsito como instituição humana, se é que a gente pode dizer isso, ele faliu. Ele é uma das poucas instituições humanas que vem acompanhando a humanidade e que vem falhando. Porque nós não podemos ter uma instituição que continua matando. Nós temos carros altamente tecnológicos, e agora eu vi um estudo que mostrava que o excesso de tecnologia dentro do carro também atrapalha. Eles também estão discutindo isso. Né? A pessoa fica tão ligada àqueles equipamentos, GPS, etc., sensor disso, sensor de chuva, sensor de cansaço, etc., de temperatura, né? Que ele vai, inclusive, se descuidando de que, na realidade, o condutor é ele. Né? Também computadorizado, etc., etc. Então, o trânsito, como um processo humano, ele faliu. Nós não alcançamos o objetivo, nós continuamos matando. Nós não poderíamos mais matar. Né? Não poderia mais haver mortes no trânsito. Bom, se os australianos estão desde a década de 70, os americanos na década de 50, os suecos, depois eu vou mostrar uns exemplos, se der tempo. Por quê? Porque a sociedade toda pactuou, e aí também teve as suas medidas enérgicas, obviamente, né? Medidas enérgicas, de multas, etc., de responsabilização do condutor, do pedestre, etc. Né? A sociedade pactuou para que isso acontecesse. Então, o exercício da cidadania, aí uma outra problematização para os senhores professores. O exercício da cidadania é vivido, compreendido e praticado nos dias de hoje? É quase uma sacanagem fazer essa pergunta. Ele é vivido? Só estou provocando vocês. O que é trânsito? Porque a gente fala tanto, tem pessoas que não sabem. Né? Tem pessoas que acham que quando elas estão dentro do veículo, elas não são pedestres. É como se quem estivesse dirigindo o carro, quando se aproxima da faixa, nunca tivesse atravessado uma faixa de segurança. E se comporta como tal. Agora, quando ele desce do carro e vai atravessar a faixa, ele se comporta como se nunca tivesse dirigido o carro. Ele quer que todos os veículos parem na faixa para ele. Agora, quando ele está dirigindo o carro, ele pensa, mas estou podia caminhar mais rápido. Por que entrou na frente? É pateta. Quem são os seus atores? Né? Os senhores professores podem começar isso dentro da escola. Quem são os atores de trânsito? E a gente até pode pensar, quem são as maiores vítimas do trânsito? São as crianças, são os adolescentes. E são as crianças porque não tem discernimento. Quantas vezes a gente vê, né, um automóvel, um pai dirigindo, ou talvez um responsável, e uma criança entre os bancos. Querida, engraçadinha, brincando com os pais. O pai e a mãe estão de cinto, mas a criança não está de cinto. Ela não tem discernimento para poder analisar a conduta que está sendo feita e ela sentar lá atrás e botar o cinto. Essa responsabilidade é toda de quem está dentro do automóvel, do adulto. Né? Pode não acontecer nada, chegar no lugar não aconteceu nada. Mas é a irresponsabilidade, né, desse pai. Então, assim, as maiores vítimas do trânsito são as crianças. Quer dizer que sejam as mais vitimadas, né? Proporcionalmente em relação à responsabilidade frente a tudo, são as crianças e adolescentes. Qual a minha implicação? E aí eu provoco até o Tati aqui. É possível uma educação do trânsito? Se a gente não falar em educação do sujeito, se a gente não falar em educação para a cidadania antes, eu acho que não tem como se falar em educação do trânsito. Porque o sujeito, cada um de nós, precisa se sentir implicado por aquilo, senão não vai funcionar. Eu dentro da moro em Porto Alegre como Tati.
Lá dentro da cidade, eu já disse para ele faz tempo, dentro da cidade eu tomei como medida de dirigir meu carro e nunca passar de 60 km por hora. Tomei essa posição. Claro, que não tem também nenhuma avenida dentro da cidade que é mais de 60, mas todo mundo anda. Tem avenidas largas, movimentadas, como aqui em Santa Maria tem agora acampamentos, outras. As pessoas andam mais de 60 km por hora. Sou xingado, recebo luz, eu tenho que ir para outra pista. De vez em quando eu quero passar se eu estou atrasado, eu tenho que me auto-reflexionar novamente e dizer, tá, mas tu vai mentir para ti mesmo? Aí eu volto, é difícil. Peguem uma única situação de conduta no trânsito e assumam para a vida de vocês e tentam aplicá-las todos os dias. Vocês vão ver que é muito difícil. Esse dia eu estava 70 anos, disse que era 60. Ah, mas é sábado, tá, vamos para 60. Então é muito difícil. Pode passar. Viaja comigo, todo sério. Sim, todos. Então eu só botei isso aqui, que é desse estudo da Organização Mundial da Saúde. Mais de 270 mil pedestres perdem suas vidas nas vias públicas de todo o mundo. Porque na realidade, senhores professores, vocês vão trabalhar com os pedestres diretamente. Os estudantes são pedestres. Na verdade, todos nós somos pedestres. Depois eu vou mostrar de uma definição. Muitos saem de casa em um dia como outro qualquer, seguindo para a escola, como os alunos de vocês, para o trabalho, para lugares de culto, para a casa dos amigos e nunca retornam. Se não retornam para um fenômeno humano praticado por nós, esse fenômeno está equivocado. Foi uma doença. Acidente é cair um meteoro. Acidente foi um terremoto. Acidente foi um vulcão. Qual a implicação, então? Eu já disse um pouquinho isso, né? Como formadores, como técnicos, nós, como gestores públicos e privados. E por que eu coloquei privados? Porque o gestor privado, ele também é responsável. Nós temos essa tendência no nosso país de empurrar tudo para o público. Como se o gestor privado, ele não tem obrigação. Lá em Porto Alegre tem reforma. Em Santa Maria, eu acho que não, porque lá é sede de jogos da Copa. Então tem obras para todos os lados. E outro dia, inclusive, eu falei para o nosso colega lá da empresa de trânsito da cidade, tem uma obra no meio de uma avenida enorme. Então, o funcionário da empreiteira, que não é privada, que não é pública, é uma empreiteira privada, ele ficava segurando uns cones assim, de proteção de iluminação. Aqui passava uma máquina, e aqui ao lado passavam os ônibus e carros. Ele tinha só um X assim, não nem era um colete, nem chegava um colete, era só um X. E quando passava um ônibus, ele fazia assim. Quando passava a máquina, ele fazia assim. E eu devia ter filmado e fotografado, mas não me dei conta. Quer dizer, o gestor público também está responsável. Ele tinha que ir lá dizer, não é possível trabalhar aqui nessas condições. O empreiteiro também devia ter dito, não, eu preciso mais espaço, eu preciso isolar essa área para que meus funcionários tenham segurança. Ah, mas vai ficar só uma pista. É a situação. Então, todo mundo faz de conta. Todo mundo faz de conta. Então, a sociedade como um todo. No contexto da educação para o trânsito, então, nem se fala. Então, cidadão, para que a mesma cidadania, público e privado, alguém que é membro formal de uma determinada comunidade política, tal como um país ou estado, e, portanto, tem plenos direitos civis, conforme definidos, garantidos e protegidos por essa entidade política. Essa é uma definição da APA, eu peguei assim, a política. Tá? Uma definição assim, bem formal, bem acadêmica. Bonito. Mas como é que se faz para ser isso? Qual a nossa... Botei aqui. Qual a nossa implicação? Essa é a foto de lá que eu falei para vocês, tá? Eu não vou dizer que eu botei essa foto. Qual a nossa implicação? Como formadores, técnicos, gestores privados, sociedade, nessa situação. Essa é a foto que eu tirei com o meu celular mesmo, tá? Isso aqui é uma obra, é uma avenida. Aqui são duas pistas. A Avenida Protásio Alves em Porto Alegre, uma avenida bem movimentada. Do lado de lá tem duas pistas que vão. Essas duas pessoas, casualmente, eram dois velhinhos que iam na minha frente e começaram a atravessar. Claro que eu já estava com a intenção de fotografar isso, tá?
Era 1h da tarde. Eles estão tentando atravessar para o outro lado. E por que eles estão tentando atravessar para o outro lado? Porque aqui tem uma faixa. Tinha, né? Aqui tem uma faixa a princípio. Um pouquinho aqui para cima, vocês estão vendo? Ó. Parece uns pintadinhos. Então a empresa e o gestor público, o gestor privado, fizeram um buraco de mais de meio metro e não colocaram nenhum outro tipo de travessia. Então tem mais de 1 quilômetro entre uma possibilidade de travessia em faixa até a outra. Então esses dois estão errados? Eles não deveriam estar aqui? Então sim, eu estou trazendo só uma questão de cidadania, né? Eles não deveriam estar reclamando se eles são atropelados. De quem é a culpa? É do motorista de carro? É do gestor público? Cadê a faixa? A empresa, que é uma empresa privada, claro, está ganhando recursos públicos, será que ela não deveria construir aqui uma pontezinha? Ou um outro desvio, quando eles estão trabalhando, se retira. Quando não estão trabalhando, vai aquele tapume de madeira para que o pedestre possa passar. Em qualquer país organizado do mundo, fora daqui, e não precisamos ir longe, a gente tem que ir para a Europa, vai do outro lado da fronteira, na Argentina, meu tempo, tá, quanto mais 2 minutos? Tá. Vocês vão ver que essas coisas tem lá. Tá? Pode passar. Isso aqui é uma outra foto, eu vou rapidinho, tá? Também é tudo no meu trajeto de almoço, tá? Quem conhece lá está reconhecendo esse lugar. Tá? Isso aqui é uma parada de ônibus. Uma parada de ônibus na garagem. Aqui tem um posto de gasolina, tá? Pra cá. Então só para você não achar que a pessoa também é tão maluca. Não, tem um posto de gasolina. Mas ele achou que podia largar ali. Então está encostado na parada de ônibus. Então as pessoas não enxergam bem. O pedestre que vem vindo aqui não enxerga a parada. Tem uma propaganda de um automóvel, você deve ter visto na televisão que está passando, que é um casal elegante, bonito. É um carro francês, tá? Não vou dizer a marca. Tá? E que eles vão no teatro. Eles vão de carro dentro do teatro. Para mim é uma propaganda pavorosa, horrível. Super bem feita. Aí entra o carro e estaciona de resto. Claro que a mensagem que eles querem passar. O carro é tão confortável como você sair dentro dele. Né? Ele te traz, mas é tão pavoroso do ponto de vista da mobilidade humana, quer dizer assim, é a mesma coisa da poesia que foi lida. Né? Nós somos parte de um automóvel. Passa do rápido para o Fernando. Essa aqui é também no meu trajeto. Vocês estão vendo aqui o posto de gasolina. Eu tirei antes foto lá, no outro dia eu tirei aqui. Isso aqui é uma calçada. Está vendo que essa senhora ela está olhando assim? Como é que eu passo aqui? Aqui é a rua, bem movimentada, porque já tem uma obra ali. Tá? Aqui tem carros que vai lá para dentro. Sabe o que é aqui dentro? Você sabe o que é aqui para dentro? Tem o posto. Aqui é um barzinho, diga que tem o melhor pastel de Porto Alegre, tá? Se vocês quiserem. Mas aqui dentro, sabe o que tem? Uma delegacia de polícia. Agora tu pergunta se um agente de trânsito vai multar esses carros aqui, que eu não vou dizer de quem são. Como tu vai educar alguém com trânsito? Outro dia, eu tive que ajudar uma senhora com o carrinho de bebê, que ela estava subindo, e ela não conseguia passar. Eu disse, como é que passa aqui, ó? Como é que ela passa com o carrinho de bebê? Ela foi pela rua. Né? E rapidamente eu ajudei ela, porque lá o sinal já estava abrindo. Então, isso é cidadania? É a relação do cidadão com a sua cidade? Pode passar. Então, eu já estou terminando. Ser cidadão não é consequência de estar inserido em um grupo, família, cidade ou país. Ser cidadão é uma escolha. Ser cidadão é implicação, reflexão. Cidadania é responsabilidade, obrigação de... Ninguém é cidadão automaticamente. É isso que os senhores têm que passar para os seus alunos. A cidadania é uma conquista e uma reflexão. Quando eu digo que eu sou um cidadão, eu assumo naquele momento direitos, obviamente, mas responsabilidades e obrigações. Porque hoje a ideia do gente é de que ser cidadão é só ter direitos. Também não é isso. Nossa, é que eu vou correr aqui. Cidadania. O cidadão é definido em uma democracia por sua, presta atenção, solidariedade e responsabilidade em relação à sua pátria. Solidariedade, é uma palavra meio estranha.
com relação à cidadania. Eu botei aqui o caso do estacionamento na Suécia para não me esquecer. Tá? Um colega meu me contou que estava num seminário e foi numa grande empresa, chegaram bem cedo, era um centro de treinamento, assim, era para fora. Então eles chegaram cedo, tinha um estacionamento enorme. Uma empresa, vocês imaginam assim, tudo de primeiro mundo, estacionamento bonito, a empresa bonita, tudo pintadinho, tudo com placas. E aqui era a entrada do prédio. Ele passou, esse colega sueco, passou e foi lá no fim do estacionamento. Estacionou. Cheio de vagas. Inclusive estava assim, aquela garoa antes da neve, assim, começa uma garoa bem fininha. Mas nós vamos ter que caminhar. Ele falou, não, nós chegamos cedo, deu certo, trânsito, muito tranquilo, te peguei cedo no hotel. Vamos deixar aquela vaga para os colegas que vão chegar em cima da hora. Para nós isso é tão estranho, eu vou dizer. É quase esdrúxulo, é uma coisa assim, mas do que tu está falando, meu amigo? Mas por que eu cheguei antes? Eu sou melhor? Eu vou estacionar na porta, se puder eu entro para dentro. Não, ele estacionou lá na porta. Isso nós não temos entre nós. Isso precisa ser construído, essa ideia de cidadania e de relação com o outro. Mas isso implica em discutir individualismo, etc. Bom, eu já me disse que esse é para... Pode passar. Tá, pode passar. Eu vou passar isso aqui. Passa. Passa. Mas que eu acho interessante falar, gente. É? Não, mas depois isso é definição de trânsito. Tá? Bom, eu vou falar isso aqui. Volta ao outro anterior sobre uma coisa, que daí eu vou terminar. Então, passa, Brasil. Então, o que é o trânsito, ele diz? Isso. Ó, isso. Vamos ver assim. Esse. É aqui que está escrito Rosa Estrada. É. O outro. Aqui. Então ele diz que é um conjunto. Esse é um cara que pesquisou muito sobre trânsito, faleceu há 2 anos. Tá? É um pesquisador da Universidade Mato Grosso, que me deu um branco, tá? Mas não veio o caso. É um conjunto de deslocamentos, o trânsito. Porque não existe trânsito feito por um único indivíduo, deve ocorrer nas vias públicas. É nas vias públicas que eu vou andar com o meu carro novinho, privado. Propriedade minha, ninguém tem nada a ver com isso se eu comprar um carro bom. É meu, eu faço o que eu quero, eu paguei. Não, só pagou aquele automóvel, meu amigo. A aquisição daquele bem não lhe dá direito a fazer qualquer coisa no espaço público. É um sistema, porque envolve um conjunto de elementos que cooperam para a realização de uma função comum. Chegar ao destino são e salvo. É óbvio, mas a gente precisa dizer isso. É convencional e possui normas. E também não é de qualquer jeito, né? Já pensou assim, cada um chega no lugar são e salvo, cada um sai de novo, está chegando lá, não. É são e salvo a partir de normas. Só mais um exemplo. Tá, pode passar essa. Passa essa. Pode passar. Eu só botei aqui mais uma coisa para concluir, que aquilo ali é. Isso aqui, ó, eu não vou ler para vocês, tá? Querem ler, podem ler, mas eu não vou ler, tá? É difícil, tá? Isso é, essa palavra quer dizer tipo código de trânsito alemão. Não tem tradução direta, tá? Mas é mais ou menos isso. Então a lei de trânsito na Alemanha determina regras básicas. Lá no código de trânsito alemão, tá? A participar. Olha o que eles dizem. A participação no trânsito exige cuidados constantes e consideração mútua. Fala primeiro da convivência entre as pessoas. Não está preocupado com carro, com ré, com placa. Cada participante do trânsito deve comportar-se, olha o que está escrito lá, de tal maneira que nenhum outro possa ser prejudicado, colocado em perigo ou, considerando as circunstâncias inevitáveis, impedido ou incomodado mais do que necessário. Isso aqui para nós assim não existe. Se tu não sai da frente, as pessoas dizem tudo para ti, né? Em Nova York, se tu gritar com uma pessoa no trânsito, na próxima esquina tu gritar de novo, ela se sentir ofendida, ela encostar e dizer, isso é preso. Imagina que tem um camburão atrás correndo as pessoas, porque as pessoas se dizem tudo no trânsito.
apontam dedos assim, daquela forma, né? Passa aqui, para me lembrar. Este primeiro parágrafo do Código de Trânsito Alemão se transforma em inúmeros parágrafos da legislação, especificando como os participantes devem comportar-se. Então, a regra é como ele deve se comportar, mas sempre objetivando o outro. Como, entretanto, conseguir que o comportamento real se aproxime a esse ideal? Como é que a gente pode conseguir isso? Educação, reflexão. É a tarefa básica e central de todas as ciências envolvidas, principalmente, aí eu botei aqui a psicologia, mas todas, engenharia, educação, etc. Todas. Vejam vocês. Então, o privado tenta, nas nossas ruas, se sobrepor ao público. Se eu tenho um automóvel, eu paro a minha caminhonete, como outro dia eu caminho à noite, fazendo exercício, eu gosto de caminhar na rua, não esteira. Quando a gente estava na universidade, havia muito aqueles ratinhos de esquina, então eu não gosto na esteira. Então, eu estava caminhando com uma senhora na minha frente, na 24 de outubro, que é uma avenida considerável, vamos dizer assim, na cidade, né? Aí ele veio, subiu na calçada e encostou o para-choque no muro, quase encostou, né? Encostou pouco, e um pedacinho da caminhonete ficou fora. E ele desceu para o filhinho dele, nada contra. O filhinho dele é importante para ele, mas eu também sou. Né? E eu queria passar, eu não pude passar. A senhora também, ficamos esperando. Ou eu ia para a rua, porque não tinha bem movimento, era 8 da noite, ainda tinha movimento. Né? Eu tive que esperar. Então, o que faz ele descumprir uma regra de trânsito? Por que ele acha que aquela caminhonete é mais importante que as pessoas? Por que ele acha que o filho é mais importante? E olha, e se disser algo para ele, eu posso ser baleado, eu posso ser agredido. Como é que se comporta? Então, quer dizer assim, eu faço uma eleição daquilo que é meu. Né? Eu entro dentro do carro e muitas vezes as pessoas não fazem reflexão. Não, isso que eu comprei, é meu, custou caro, estou pagando prestações. Não pode fazer o que eu quero. Eu faço assim dentro do meu apartamento, eu faço assim. Não. O automóvel tem essa especificidade de estar dentro de um espaço público. Então, eu acho que essas reflexões, tentei provocar aqui, passa mais um, acho que eu vou parar aqui. Vou terminar com isso, só dizendo que vocês, senhores professores, têm esse lugar central. Eu sei que é difícil. Eu sei que vocês devem estar pensando, mas não é tudo que está lá. Eu sei que vocês estão pensando tudo isso. Mas é aí que começa a mudança. Se não começarmos por todos, se a gente esperar de gestores, de políticas públicas, não vai acontecer. Tá? Se a gente não começar com a reflexão pessoal também. Então eu vou botar essa última aqui para vocês. Tá? Ele é um psicanalista. O ato de educar está no cerne da visão psicanalítica de sujeito. Pode-se concebê-lo como um ato por meio do qual o social se intromete na carne da criança. Foi bem forte para dizer assim. Não é uma coisa passageira, que vai ficar. Transformando-a em linguagem. É pela educação que um adulto marca seu filho com marcas de desejo. Vocês encenaram aqui, né? As crianças encenaram aqui um pai marcando sim o seu filho, mas negativamente. Assim, o ato educativo pode ser ampliado a todo ato de um adulto dirigido a uma criança. Que cada um de nós saiba educar a criança que está próximo da gente. Acho que é. Obrigado e feliz desafio.